Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai resolver o exemplo número 4 de elementos metálicos submetidos à flexão. Então vamos lá, vamos ler o nosso exemplo número 4. Verificar a viga I da figura abaixo quanto à flexão e ao cisalhamento para o carregamento característico apresentado. Considere uma viga em aço ASTM A36 com contenção lateral nos apoios e no meio do vão. Bom, a gente tem uma viga então aí biapoiada, né, que está submetida ao carregamento permanente de 6 kN por metro, uma ação variável aplicada no meio do vão no valor de 10 kN, lembrando que aqui nesse meio do vão a gente tem uma contenção lateral, ou seja, para a flambagem lateral com torção, a gente vai considerar o apoio da esquerda até o meio do vão e depois entre o meio do vão e o outro apoio será o nosso outro comprimento de flambagem, ok? Para esse nosso exemplo, a gente vai ter um perfil soldado, que ele tem uma altura de 60 centímetros ou 600 milímetros e com uma mesa de 20 centímetros ou 200 milímetros. A alma dela vai ter 5 milímetros de espessura e a nossa mesa de 9,5 milímetros, ok? Bom, então vamos lá entender o que está pedindo este exemplo. Então vamos pegar a nossa resolução, tá? E vamos olhar aqui, né? O primeiro passo será ver o que está pedindo o exemplo, né? Então vamos voltar lá. Tá falando que eu tenho uma viga biapoiada, né? E ele pede então para verificar quanto à flexão e ao cisalhamento. Então vamos lá na nossa resolução, tá? E qual que é nosso objetivo principal? Verificação da segurança quanto ao momento fletor e ao esforço cortante, tá? Vamos ver se a gente não está esquecendo de mais nenhuma coisa. Não estamos esquecendo de nada, né? A gente está precisando somente verificar quanto à flexão e quanto ao cisalhamento, tá? Então vamos escolher os nossos dados do nosso exemplo, tá? Então qual o tipo de aço que ele está falando para nós? É o aço ASTM A36, né? Então vou colocar aqui aço ASTM A36, ok? Então esse aço aqui ele tem tensão de escoamento de 250 megapascais ou no caso 25 kN por centímetro quadrado, tá? E a tensão de ruptura de 40 kN por centímetros quadrados, ok? Esse perfil é um perfil soldado, né? Vamos voltar lá, tá lá, ó. Ele não fala qual que é o aço, mas na geometria a gente consegue perceber que ele é um perfil bem robusto, né? Ele tem uma altura bem elevada, né? O desenho indica que seja seja um perfil formado por chapas, né? Porque ele não tem aquele arredondamento característico de perfis laminados, tá? Então ele é um perfil soldado, tá? Então vamos colocar lá na nossa anotação. Então, perfil soldado, tá? Não é um perfil laminado. Beleza. Esse aço, ele sempre vai, todos os elementos metálicos em aço, a gente vai utilizar o módulo de elasticidade de 21 kN por centímetro quadrado. E os outros dados aqui de resistência e ruptura, a gente pega da especificação do aço, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar agora qual que é a geometria do perfil que ele apresenta no nosso exemplo, né? Ele pega lá e fala que a gente tem 600 centímetros de altura, né? Então, nosso valorzinho de D vai ser de 600 centímetros ou então 60 centímetros. Depois, o valor de H. O valor de H é justamente entre as faces internas das mesas. Então, 581. Vamos colocar aqui 581 ou 58,1 centímetros. A espessura da alma é de 5
5 milímetros ou 0,5 centímetros. A nossa mesa ela tem 20 centímetros, né? Ou 200 milímetros, tá? Vamos só baixar um pouquinho aqui, ó. Então tá lá, né? 200 milímetros ou então 20 centímetros. Então 20 centímetros de largura da mesa, tá? E a espessura da mesa está escrito aqui, né? 9,5 milímetros. Então 0,95 centímetros, tá? Todos esses dados a gente coloca sempre em centímetros para facilitar as nossas contas, tá? Então eu utilizo sempre uma mesma unidade e assim facilita todas as contas. Senão eu teria que, cada conta eu teria que fazer a transformação de unidades, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Qual que vai ser a área da nossa alma? A área da nossa alma vai ser 5 milímetros vezes 581, tá? Então 0,5 centímetros vezes 58,1 centímetros. Isso daqui vai dar uma área de 29,05 centímetros quadrados, tá? Com relação à área da mesa, que é a área da flange, nada mais é do que 20 centímetros vezes 0,95, tá? Só lembrando que a flange, a gente tem duas flanges, né? A gente tem duas mesas. Então, na hora que eu for fazer a contabilização da área bruta, então vai ser 2 vezes a área da mesa, que é 19 centímetros quadrados, né? 2 vezes 19 centímetros quadrados, mais a área da alma, que é 29,05 centímetros quadrados. Isso nos resulta uma área total de 67,05 centímetros quadrados, ok? Esse perfil ele tem outras propriedades geométricas, mas como eu ainda não sei o que vai ser necessário utilizar nas nossas verificações, então eu não vou executar todos os cálculos de todas as propriedades geométricas, tá? Senão eu vou fazer o cálculo de algumas propriedades que a gente nem vai utilizar, tá? Então eu vou deixar para calcular as propriedades geométricas à medida que a gente vai avançando na verificação com relação ao momento fletor e depois com relação ao esforço cortante, tá bom? Então vamos lá, só para complementar nossos dados do nosso exemplo, a gente vai aqui para a nossa solicitação de cálculo, tá? Então a gente tem 6 kN por metro, né? 6 kN por metro, só que esse carregamento ele é carregamento permanente, tá? Devido ao peso próprio. Então, para peso próprio, o coeficiente de ponderação das solicitações, né, acidentais é 1,25. Desculpe, não é solicitação acidental, solicitação permanente, tá? Então, 1,25 vezes 6, isso daqui vai levar um valor de 7,5 kN, tá bom? Depois a gente tem um carregamento variável, né? O carregamento variável referente ao uso, o coeficiente de ponderação das ações é 1,5. 1,5 vezes 10, isso vai levar um valor de 15 kN, ok? Depois aqui embaixo é da mesma forma, né? 1,25, né? 1,25 vezes 6, tá? Então 6 vezes 1,25, 7,5 kN por metro, ok? Então eu tenho um carregamento distribuído de 7,5 kN por metro para cada trecho, tá? E depois eu tenho um carregamento acidental de 15 kN, tá? Então a nossa combinação de cálculo é justamente essa. Eu pego essa combinação e faço nosso diagrama de momentos fletores, tá? Então eu tenho um diagrama de momento fletor. E se você pegar o F-Tool para fazer o cálculo, vocês vão encontrar nesses valores aqui, ó. Então aqui nesse primeiro trecho, bom, primeiro, por que eu estou fazendo a divisão em 4 trechos de momento, tá? Porque na maioria das vezes que a gente vai fazer verificação com relação ao momento, eu preciso encontrar o fator de modificação do diagrama de momentos, tá? Então, para ganhar tempo, como eu tive que de qualquer forma fazer o diagrama de momento fletor, então eu já peguei e já tirei lá do F-Tool os valores
dividindo cada trecho que está entre os travamentos laterais para achar depois o coeficiente, o fator de modificação do diagrama de momentos, tá? Então aqui no diagrama de momentos lá do F2 a gente encontra 70,31 kN/m, tá? Isso no primeiro quarto. Na metade do primeiro trecho aqui vai dar 123,75 kN/m. E depois no terceiro trecho, né? Terceiro quarto, né? Vai dar 160,31 kN/m. Depois aqui no meio dá 180 kN/m, ok? Esse daqui é o nosso diagrama de momentos fletores. É óbvio que, como é simétrico, né, o carregamento ele é simétrico, então o diagrama também será simétrico. Então, do outro lado, no segundo trecho, o diagrama é idêntico e os valores de momento em cada quarto ele é o mesmo do lado esquerdo, ok? Além do diagrama de momento fletor, como a gente já tinha falado lá inicialmente, a gente também precisa fazer a verificação com relação ao esforço cortante. Por isso eu também fiz a conta aqui, né? Tracei então o diagrama de esforço cortante, tá? O diagrama de esforço cortante ele leva um valor máximo aqui junto ao apoio de 52,5 kN, tá? Onde quando chega no meio do vão, esse valor reduz para 7,5, né? 7,5. E ele dá um salto para baixo, né? Em 7,5 também. E se vocês olharem, né, 7,5 mais 7,5 é justamente o valor da força concentrada aplicada, ok? Então, sempre o salto que dá no diagrama de cortante sempre será exatamente o valor da carga concentrada naquele ponto, tá bom? Então, 7,5 mais 7,5 dá 15. Tá? E ele vai aumentando até chegar junto ao outro apoio, tá? 52,5. Essa cortante junto ao apoio é exatamente o mesmo valor da reação de apoio nesse ponto, tá? E nos dois apoios, então, as reações de apoio serão de 152,5 kN para cada um, ok? Bom, a gente tem então o nosso diagrama de esforço, né? Esforço referente ao momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Com isso, a gente passa então para a resolução, tá? Então, vamos lá para a nossa resolução, tá? Como a gente já tinha visto nas outras aulas, toda a verificação referente aos esforços de momento fletor e cortante, a gente sempre tem que classificar a nossa viga, né? Nossa viga quanto à esbeltez da alma, tá? Então a gente vai pegar aqui e verificar qual que é a esbeltez da alma, tá? A alma que a gente tinha inicialmente, que a gente tem, né, na verdade, ela tem uma altura, né, um valor de H de 58,1 centímetros e uma espessura de 0,5 centímetros, ok? Então a esbeltez vai ser dada pelo comprimento da alma dividido pela sua espessura, tá? Então vou colocar aqui 58,1 dividido por 0,5 centímetros. Esse valor de esbeltez vai levar um valor de 116,2, tá? A gente sabe, se a gente fizer a análise dimensional, centímetro corta com centímetros, portanto, o valor do índice de esbeltez é adimensional, ok? A gente precisa verificar se ela é uma alma esbelta, medianamente esbelta ou não esbelta, tá? A gente sabe qual que é o índice de esbeltez dela, agora a gente precisa saber os limites. O limite máximo para falar se ela é uma alma esbelta ou não é dada por uma equaçãozinha definida pela norma. Para isso a gente vai lá no a nossa apresentação, né? E vamos até o ponto onde a gente encontra o jeito de se calcular a esbeltez da alma. Tá aqui, ó. Então aqui, ó. Vigas de alma esbelta, tá? Ela vai ser considerada esbelta quando H sobre TW for maior do que 5,7, tá? Vezes a raiz da relação entre o módulo de elasticidade e a resistência do aço, tá? Então, 5,7, né? Vezes a raiz quadrada da módulo de elasticidade, que é 21.000, dividido pela
resistência do aço, que nesse caso é 25 kN por centímetro quadrado, tá? A análise dimensional ele vai eliminar as duas unidades, portanto, a SBOT limite também é adimensional, e a SBOT limite vai ser um valor de 165,2, tá bom? Com isso, o lambda W ele é menor do que o lambda limite, tá? Lambda W é menor que o lambda limite. Então, uma alma não esbelta, ok? Ela é uma alma não esbelta, portanto, a gente vai utilizar o anexo G, né? A gente vai utilizar o anexo G. Vamos só anotar aqui o anexo G. Beleza? Então, com isso, a gente já sabe qual rumo tomar, né? A gente vai direto para o anexo G. Coloquei anexo G, né? Pronto, anexo G. E aí a gente vai, então, lembrar que para o anexo G a gente tem a flambagem lateral com torção, a flambagem da mesa e a flambagem da alma, ok? Então, vamos continuar aqui. Para a flambagem lateral com torção, a gente também precisa verificar as SBOTs, nesse caso da viga, tá? Então a gente verifica as SBOTs da viga. Se a viga ela for esbelta, a gente tem um procedimento de cálculo de momento resistente, e se ela não for esbelta ou medianamente esbelta, a gente tem outro método de cálculo do momento resistente, tá bom? Mas para a gente saber qual que é a SBOTs da viga, a gente precisa de um dado chamado de raio de giração, tá? A gente precisa do raio de giração para encontrar a SBOTs da viga, tá? O raio de giração está em torno do eixo de menor inércia. Como a gente está fletindo em torno do eixo de maior inércia, então a gente pega com relação ao eixo Y, tá? Então, para a gente saber o raio de giração com relação ao eixo Y, a gente precisa saber também o momento de inércia com relação ao eixo Y. Bom, então para a gente encontrar um momento de inércia desse perfil, a gente vai ter que dividir em dois, né? A gente dividiu em dois. Este elemento, que são as mesas, né? E a alma, tá? Lembra que a gente está girando em torno de Y. Então, o momento de inércia desses elementos é a base, que é a espessura V da mesa, vezes a altura da mesa, tá? Elevado ao cubo dividido por 12. E depois o da alma, né? Que é a sua largura vezes a sua altura, que nesse caso é a espessura, elevado ao cubo dividido por 12, tá? Nesse caso eu não preciso fazer a transposição dos momentos, porque o eixo dos elementos componentes coincide justamente com o eixo do perfil, tá bom? Então eu não preciso fazer transposição. Por isso que o momento de inércia é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. 2 vezes o momento de inércia referente às mesas, mais o momento de inércia referente à alma, tá? Então, 2 vezes o momento de inércia da mesa, que é 0,95 centímetros, né? 0,95 centímetros, vezes a altura, que é 20 centímetros. 20 centímetros elevado ao cubo, tá? Dividido por 12. Depois mais o momento de inércia referente à alma, tá? Então a base, que é 58,1 centímetros, vezes a espessura elevado ao cubo, tá? 0,5 elevado ao cubo dividido por 12. Esse momento de inércia em Y vai dar um valor de 1.267,3 centímetros a quarta, tá? Vamos fazer uma análise dimensional aqui. Então, centímetros ao cubo com centímetros ao centímetro vai dar centímetros ao cubo. Aqui da mesma forma, tá bom? Então, a unidade de momento de inércia é em centímetros elevado à quarta. Bom, o raio de giração nada mais é que a raiz quadrada da relação entre o momento de inércia dividido pela área bruta, tá? Então, o momento de inércia que a gente acabou de calcular, 1.267,3 dividido pela área bruta, que é 67,05, tá? 67,05 centímetros ao quadrado, tá?
Aqui, a hora que a gente fizer a análise dimensional, aqui vai ficar centímetros ao quadrado. Quando eu tirar da raiz, vai ficar em centímetros. Por isso, a unidade de raio de giração é centímetros. Tá? Esse valorzinho aqui vai dar 4,35 centímetros. Ok? Esse daqui é o nosso raio de giração. Tá? E aí a gente precisa, então, do valor do comprimento de flambagem para, então, encontrar a esbeltez da viga. Tá? Lembrem-se também que entre o apoio e o meio do vão não tem nenhuma contenção lateral, só tem uma contenção lateral somente no meio do vão. Então, o comprimento de flambagem, o LB, é dado por 6 metros ou 600 centímetros, ok? 600 centímetros, tá? Então, com isso, a gente tem a esbeltez dada por 600 centímetros dividido por 4,35, tá? O LB dividido pelo raio de giração, tá bom? Então, o lambda FLT vai dar 137,9, tá? Lembrando que a esbeltez ela é adimensional, então não tem nenhuma unidade nesse ponto, beleza? Bom, esse daqui é a esbeltez do perfil, tá? Agora eu preciso saber quais são os seus limites para poder então depois classificá-lo, tá? Como é que a gente faz para encontrar a esbeltez limite de plastificação? A gente tem que ir lá no anexo G da norma para encontrar então quais são os seus limites, tá? Então vamos para a nossa apresentação dos slides, né? Então tá aqui. Para o anexo G, os limites eles estão dados na tabela G1, tá? Então na tabela G1. No nosso caso é uma seção do tipo I, tá? Uma seção do tipo I com 2 eixos de simetria que não está sujeito ao momento de torção e está fletida em relação ao eixo de maior inércia, tá bom? É o nosso caso, tá? Então a gente vai pegar aqui para o FLT, que é o nosso primeiro caso de verificação, a gente tem um lambda que a gente acabou de encontrar, que é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, né? No nosso caso deu 137,9, e depois a gente tem o lambda P, tá? Que é o limite de plastificação, que é 1,76 vezes a raiz quadrada da relação entre o momento de módulo de elasticidade e a resistência, e o lambda R, que é referente ao escoamento, tá? Só que para isso a gente precisa consultar a nota 1. A notação número 1 está aqui, tá? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que vir até aqui para encontrar o valor de lambda R. Mas antes disso, vamos só apenas para o lambda P primeiro, né? Vamos fazer o lambda P, então 1,76, né? Então vamos colocar aqui, né? 1,76 vezes a raiz quadrada da relação entre o módulo de elasticidade dividido pela resistência, tá bom? Então esse valor aqui de lambda P vai ser igual a 51, ok? 51. A gente consegue perceber aqui que a esbeltez é bem maior que o lambda P, tá? Se ele é bem maior que o lambda P, a gente tem que tomar cuidado para encontrar também um esbeltez limite de escoamento, tá? Porque se tiver entre 51 e 137, então eu saberei que a viga ela é esbelta, tá? Agora, se o lambda R for maior do que 137,9, então a viga ela é medianamente esbelta, e aí o procedimento de cálculo do momento de resistente é um pouquinho diferente, tá bom? Então a gente precisa encontrar o esbeltez limite de escoamento. Para isso a gente vai ter que consultar a nota número 5 e a nota número 1, tá? Então vou colocar aqui nota número 1, tá? E a nota número 5, tá? Por que a gente precisa da nota número 5? Vamos ver aqui. Para a nota número 1, se a gente ir lá até a nota número 1, a gente vai encontrar aqui, ó, nota 1, né? A gente vai encontrar o sigma R. Só que para a gente encontrar o sigma R, a gente tem que ir até lá embaixo e verificar a notação número 5. E a notação número 5 fala que o sigma R é 0,3 de Fy, ou seja, 30% da tensão resistente do aço, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa resolução, né? Então aqui a gente tem na nota 5, sigma R igual a 0,3 vezes Fy. Então Fy é o menos 0,3, então vai dar 70% de Fy, tá?
Então, a tensão resistente menos a tensão residual, que é o σR, vai ser igual a 70% do valor da resistência, tá? 0,7,25 kN por centímetro quadrado, beleza? Com isso a gente consegue então depois encontrar o valor de sigma, desculpe, com isso a gente consegue então encontrar o valor de beta 1, né? A gente vai precisar do valor também de CW, tá? CW, e para então encontrar o valor de lambda R, tá bom? Só que aqui no lambda R a gente tem um valorzinho J, tá? Tem um valorzinho J que é o momento de inércia relativo à torção, tá bom? Então a gente precisa primeiro encontrar esse valor de J, tá? Para a gente poder encontrar o lambda R, tá? Então vamos lá para a nossa resolução. Então aqui eu já tinha deixado anotado, para facilitar a nossa vida, que o momento de inércia J, ele é 1/3 da multiplicação do comprimento vezes a espessura elevado ao cubo, tá? Nesse caso a gente tem duas mesas, cada mesa tem 20 centímetros de comprimento, né, ou de largura, vezes a sua espessura, né, 0,95 elevado ao cubo, tá? Isso daqui é referente à mesa. Depois a gente tem mais a alma. A alma, o comprimento dela é de 58,1 centímetros, vezes a espessura, que é 0,5 centímetros, ok? 0,5 centímetros elevado ao cubo, tá? Então essa daqui é referente à alma. Somo esses dois valores e divido por 3 para então encontrar o valor de J. O valor de J nessa conta dá 13,85 centímetros a quarta, beleza? Então com isso a gente tem o valor de J, mas não apenas do valor de J a gente precisa do W, tá? O W é o módulo de resistência. O módulo de resistência nada mais é que o momento de inércia dividido pela distância entre o centroide da peça, tá? E a face mais tracionada ou a face mais comprimida, ok? Como é um elemento simétrico, essa distância é exatamente a mesma, mas para isso a gente precisa do momento de inércia com relação ao eixo de maior inércia, que é o eixo X, tá? Então, como a gente não tinha calculado, a gente calcula agora o valor do momento de inércia com relação ao eixo X, tá bom? Nesse caso, a gente tem que fazer transposição para as mesas, mas para a alma, não, né? A alma ela tem o centroide dela coincidente com o centroide da seção transversal do perfil, tá bom? Então aqui a gente vai fazer primeiro das mesas, tá? Então a mesa ela tem 20 centímetros de largura vezes a altura dela, que é 0,95 elevado ao cubo dividido por 12, tá? Mais a transposição, que é a área, né, que é 20 centímetros vezes 0,95 centímetros vezes a distância entre o centroide do elemento componente, né, centroide daqui da mesa até o centroide da seção transversal, tá? Metade da alma mais a metade da mesa, tá? Então, metade da alma, 58,1 dividido por 2, mais a metade da espessura da mesa, 0,95 dividido por 2, ok? Elevado ao quadrado, essa distância aqui elevado ao quadrado, tá? Isso daqui é o momento de inércia referente às mesas. E agora eu multiplico por 2, tá? Porque são duas mesas, e aí eu somo com o momento de inércia da alma, que a largura dela é 0,5 e a altura dela é 58,1, tá? 0,5 vezes 58,1 elevado ao cubo dividido por 12. Essa continha aqui vai levar um momento de inércia de 41.300,2 centímetros a quarta, tá bom? Esse daqui é o nosso momento de inércia com relação ao eixo X. E o módulo de resistência nada mais é do que momento de inércia dividido pela distância entre o centroide, tá? E a face mais tracionada ou a face mais comprimida, tá? A face mais comprimida até em cima e a face tracionada até embaixo, ok?
Então, é 60 centímetros dividido por 2. Então, o módulo de resistência é 41.300,2, que é o momento de inércia com relação ao eixo X, dividido pela distância entre o centroide da peça e a face mais tracionada ou a mais comprimida, que é 60 centímetros dividido por 2. Dessa continha aí, o módulo de resistência vai ser 1.376,7 centímetros ao cubo, tá? Olhem só, centímetros a quarta, corta com centímetros, então sobra 3 aqui, ok? Então vai ficar centímetros ao cubo, beleza? Com isso a gente consegue então o módulo de resistência e aí a gente consegue determinar os outros fatores. Quais são os outros fatores da notação número 1? Tá? A gente precisa do CW, tá? A gente precisa do CW e do valor de beta 1 para depois encontrar o valor de lambda R, tá? Então vamos calcular o nosso valor de CW. Tá? O valor de CW nada mais é do que momento de inércia com relação ao eixo Y, né? Que multiplica a diferença entre a altura total da viga menos a espessura de uma flange elevado ao quadrado dividido por 4. Tá? Então vamos fazer essa continha. Tá? Vamos fazer essa continha aqui. Então, momento de inércia com relação ao eixo Y, né? A gente tinha calculado um pouquinho lá para cima, que era 1.267, né? 0,3, tá? 1.267,3. Vamos colocar aqui, ó. 1.267,3 centímetros a quarta, vezes, aí no caso, a altura total, 60 centímetros, menos a espessura de uma mesa, tá? 0,95. Tá? Essa diferença aqui elevado ao quadrado. Então, isso daqui tem que ser dividido por 4. Tá? Então, o valor de CW, fazendo essa continha, vai ser 1.104.650,7 centímetros a sexta. Bom, vamos analisar? Aqui vai ser centímetros, né? Centímetros elevado ao quadrado, vai dar centímetros ao quadrado, e centímetros a quarta. Então, a unidade vai ser centímetros a sexta. Beleza? Com isso, a gente consegue, então, o valor de CW. Só que não preciso apenas do CW, preciso também do valor de beta 1, tá? Para, então, encontrar o lambda R. Beleza? Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor de beta 1. Beta 1 é a diferença entre a resistência residual, né, que vai ser 70% da resistência. Tá? Então, vamos colocar na nossa anotação, tá? 70% da resistência, tá? Que é 25. Então, a gente tem a diferença entre a resistência e a tensão residual, que é 70% da resistência, né, que é 25 kN por centímetro quadrado, vezes o módulo de resistência, tá, que a gente acabou de calcular. Tá? Então, a gente tinha acabado de calcular que é 1.376,7 centímetros ao cubo. Tá? Essa continha vai ser igual a 0,08283 e a unidade aqui é centímetros a menos 1. Tá? Vamos fazer análise dimensional. Centímetros ao quadrado vai cortar com centímetros ao quadrado, porque eles estão de baixo, né? Quilonewton corta com quilonewton. E aqui, ó, centímetros ao cubo, e aqui vai sobrar 1, tá? Então, centímetros na parte de baixo. Então, subindo vai ficar centímetros a menos 1, beleza? Com base nesses dois valorzinhos aqui, então, a gente tem todos os dados para a gente poder calcular o lambda R, tá? Então, vamos voltar lá no slide. Tá? O lambda R é dado por essa equaçãozinha aqui, ó, 1,38, né? Vezes momento de inércia com relação ao eixo de menor inércia, né? Então, vamos lá. Então, 1,38 vezes raiz quadrada do momento de inércia com relação ao eixo Y, né? Que a gente tinha calculado um pouquinho lá para cima, né? 1.267,3 1.267,3
vezes o J, né? Vezes o J, 13,85. Eu esqueci aqui, ó, o beta 1 eu acabei esquecendo de colocar um módulo de elasticidade, né? 21.000 vezes 13,85, que é o valor de J, para então encontrar o valor de beta 1 é igual a 0,08283, tá? Então, voltando lá para nossa continha que a gente estava calculando, né? Então, a gente vai colocar aqui o valor do raio de giração com relação ao eixo Y, tá? Raio de giração com relação ao eixo Y era 4,35, tá? Então, vamos colocar aqui 4,35 vezes, vamos só voltar aqui, vezes o J, né? O J a gente sabe que é 13,85 centímetros elevado a quarta, vezes o valor de beta 1, ok? Vamos voltar lá. O beta 1 a gente já tinha acabado de calcular, né? 0,08283, tá? Centímetros a menos 1. Depois abre a raiz quadrada, né? Abre a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada, né? Então, 1 mais raiz quadrada de novo. 1 mais 27, né? 27, né? 27 CW. Então, 27 vezes CW. CW é 1.104.000, né? 1.104.650,7 centímetros a sexta. Depois multiplica isso daqui por beta 1 elevado ao quadrado, né? Beta 1 está aqui em cima, né? 0,08283 centímetros a menos 1 elevado ao quadrado. Dividido aqui por IY, momento de inércia com relação ao eixo Y, que é 1.267,3 centímetros a quarta. Tá? Tá aqui. Beleza? Então, dessa continha aí, a gente vai encontrar o valor de índice de esbeltez limite referente ao escoamento de 135,8. Ok? Então, nossa viga ela vai estar acima do lambda R, tá? Então, uma viga esbelta, tá? Então, vamos só pegar aqui e colocar na nossa anotação, tá? Colocar na nossa anotação aqui, ó. Lambda FLT 137,9. O lambda P era 51. O limite de referente a escoamento de 135,8, ok? Então a gente sabe que o lambda FLT ele é maior do que o lambda R, tá? Ele é maior que o lambda R. Então é uma viga, aqui é uma viga esbelta, ok? Então se a gente sabe que ela é uma viga esbelta, então a gente precisa verificar como é que encontra o momento resistente, tá? Então a gente está no anexo G, vou voltar um pouquinho lá para cima, né? Então a gente tem aqui, ó, momento fletor resistente de cálculo para o estado do limite FLT. Se o lambda for maior que o lambda R, então eu preciso pegar o menor valor entre momento crítico dividido por gama 1 ou momento de plastificação dividido por gama A1. Lembrando que o momento de plastificação é o Z vezes Fy, ou seja, eu preciso saber o valor de Z. O que é o valor de Z? É o momento estático referente aos elementos componentes desta seção transversal. Tá? Vamos voltar lá para o nosso desenho. Né? Então, o momento estático desse trecho, tá? Com relação ao centro, mais momento estático deste outro elemento, tá? Momento estático nada mais é do que a área, tá? Vezes a distância entre o centroide
deste elemento comprimido até o centroide da peça. Só que essa distância não é elevada ao quadrado, porque se fosse elevado ao quadrado, ela seria justamente o momento de inércia. Tá? No nosso caso, é o momento estático, é o momento de primeira ordem. Por isso que a distância não é elevado ao quadrado. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, então, momento estático da mesa, tá? Então vai ser a área, né? 20 vezes 0,95, que é a área da mesa, vezes a distância do centroide da mesa, tá? Vezes a distância do centroide da mesa até o centroide, então a metade da espessura dela, vezes mais a metade da alma, ok? Então, metade da espessura e metade da alma. Então, 58,1 centímetros dividido por 2 é metade da alma, e 0,95 dividido por 2 é metade da espessura da mesa, ok? Isso daqui é o momento estático referente à mesa, beleza? Depois a gente tem também o momento estático referente à alma, tá? Então, a metade da alma, tá? Só metade da alma, 58,1, tá? Centímetros dividido por 2, que é metade da alma, vezes a sua espessura, tá? Então a gente vai ter a área referente à alma, tá? Essa área aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então é metade da altura dividido vezes a espessura, que é 0,5 centímetros. Depois eu tenho que multiplicar pela distância, tá? Qual que é a distância do centroide desse elemento? Tá 1/4, ok? 1/4, tá? Então 58,1 dividido por 4. Dividido por 4, tá bom? Então isso daqui, ó, esse encolchete é justamente o momento estático para um dos lados, né? Como ele é simétrico, então eu multiplico por 2, beleza? Consequentemente, então a gente tem um momento estático, né, de primeira ordem de 1543,9 centímetros ao cubo, beleza? Bom, então a gente tem um momento estático referente ao eixo Z, tá? Eixo X, beleza? Então, beleza, a gente tem o valor do momento estático e aí então a gente consegue encontrar o valor de MPL, tá? O MPL. Só que a gente precisa também do MCR, tá? A gente também precisa do valor do MCR, tá? E aí o MCR tá lá na notação número 1, tá? Vamos voltar lá. Vamos lá para a tabela. Tá aqui, ó. A gente tem a nossa tabelinha. Então, para o MCR, que é o momento crítico, a gente precisa da notação número 1. E tá aqui, na nossa notação número 1, a gente tem todos os dados aqui, ó. Todos esses dados, exceto o valor de CB, que é o fator de modificação do momento fletor, tá? Que é o que a gente tinha comentado lá no início, tá? Qual que é o valor de CB? CB está lá em cima, vamos voltar lá rapidinho. Então, 12,5 vezes o momento máximo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Então, CB é 12,5 vezes o momento máximo no trecho. Qual que é o momento máximo no trecho? Está aqui, ó, 180, tá? Então, 180, 12,5 vezes 180 kN vezes metro. Depois a gente tem, na parte de baixo do CB, 2,5 vezes o momento máximo. Então, 2,5 vezes 180. Só que lembrando que é kN vezes metro. Tá? Seria interessante que a gente colocasse tudo em kN centímetros. Tá? Mas aqui, como a gente vai acabar anulando os valores, né? Os valores das unidades, então nem vou me preocupar com fazer transformação. Tá bom? Então, depois a gente tem... a gente vai ter 3 vezes o MA, tá? Que é o primeiro quarto. Tá? Então, o primeiro quarto a gente sabe que é 70,31, tá? 70,31. Então, 3 vezes 70,31
mais, depois a gente tem 4 vezes o MB, né? Aqui, ó, o MB, 4 vezes MB. O MB é no meio, tá? O MB é no meio, 123,75. Então, 123,75 kNm, mais 3 vezes o último quarto, né? Que vai ser 160,31, tá? 160,31 kNm. Tá? Dessa continha aqui, o valor de CB vai ser 1,375. Ok? Então esse é o valor do coeficiente, ou melhor, do fator de modificação do diagrama de momento fletor. O CB, quanto mais próximo de 1, ele vai ser mais uniforme, tá? E quanto maior, lembrando que o CB ele tem que ser obrigatoriamente menor do que 3, tá? Vamos voltar lá. Ó, o CB ele tem que ser menor do que 3. Ah, eu esqueci de colocar o RM, tá? A gente tem um eixo de dupla simetria, tá? Então a gente tem dupla simetria. Então não é o caso de utilizar o RM igual a 0,5 mais 2 vezes a relação quadrática entre momento de inércia no eixo Y na região comprimida dividido pelo momento de inércia da seção total, né? Não preciso fazer isso porque o nosso eixo é de dupla simetria, tá bom? Então a gente tem também o valor de R, então o valor de RM é igual a 1, tá? Então o valor de RM aqui é igual a 1, tá? Então o valor de CB é 1,375, ok? E com isso a gente vai para a notação número 1, tá? Então vou voltar lá. Vamos lá para a notação número 1 para encontrar o valor de MCR. Tá? O MCR é o CB que a gente acabou de calcular. 1,375 vezes π ao quadrado vezes π ao quadrado vezes módulo de elasticidade vezes momento de inércia com relação ao eixo y dividido pelo comprimento de flambagem elevado ao quadrado. Então vamos lá. CB vezes π ao quadrado vezes módulo de elasticidade, que é 21.000 kN por centímetro quadrado, vezes o momento de inércia referente ao eixo y, né, 1267,3, tá? Só lembrando aqui para vocês, né, momento de inércia com relação ao eixo y, 1267,3, dividido pelo comprimento de flambagem, que é 600 centímetros, tá? 6 metros. Tá? Depois a gente pega e abre a raiz quadrada, né? Abre a raiz quadrada para utilizar o CW dividido pelo momento de inércia. CW, que é 1.104.650,7, dividido pelo momento de inércia com relação ao eixo y, que a gente tinha acabado de falar, né? Que é esse daqui. Então, 1.267,3 centímetros a quarta, tá? E depois a gente abre o parênteses aqui, né? Então, abre o parênteses e a gente tem 1 mais 0,39 vezes J vezes LB ao quadrado dividido por CW, tá? Então, a gente vai utilizar 0,039 vezes o J, né? J, que é 13,85 centímetros a quarta, vezes o LB, tá? Vezes o LB, tá aqui, ó, dividido por CW. O LB é 600 centímetros elevado ao quadrado, dividido por CW, que é 1.104.650,7 centímetros a sexta, tá? Então vamos fazer a análise dimensional aqui para saber qual que será a unidade, tá? Qual que é a unidade desse cara?
Então vamos ver aqui. Não tem unidade, 1,375. Π ao quadrado não tem unidade. A gente tem kilonewtons por centímetro quadrado, né? Só que olha só, a hora que eu passo esse centímetro ao quadrado dividido por centímetro ao quadrado, então esse centímetro com esse vai anular com esse daqui, tá? Então em cima ficou kilonewtons, beleza? Agora vamos analisar a outra situação aqui, dentro da raiz. Aqui, centímetros a quarta vezes centímetro ao quadrado vai dar centímetros a sexta, tá? Então vai anular, então aqui a parte de dentro não tem unidade, beleza? E aqui, CW, né, que é 1 milhão, né, centímetros a sexta, sobra 2, né, quando eu cortar com centímetros a quarta, tá? Centímetros ao quadrado, quando eu tiro da raiz, fica centímetros. Então, a unidade vai ser kilonewtons vezes centímetros. Então, o valor de MCR, nesse caso aí, é 32.120,4 kilonewtons centímetros, tá bom? E o valor de MCR, então, 321,2 kilonewtons metro, tá? Esse daqui é o valor de MCR pela notação número 1. Agora a gente vai encontrar o valor de MPL, tá? Então vamos pegar o valor de MPL lá em cima. Que é o Z vezes FY. O Z a gente tinha acabado de calcular, né? O Z era 1543,9 e eu multiplico pela resistência, né? 1543,9 centímetros ao cubo vezes a resistência, que é 25 kN por centímetro quadrado. Então o MPL vai ser 38.597,5 kN centímetros, tá bom? E a nossa resistência com relação ao momento fletor de plastificação vai ser 385,98 kN vezes metro, tá? Então eu acabei andando duas casas decimais, 385,98 kN centímetros, tá bom? Esse daqui é o valor de MPL. Só que para a gente encontrar o valor da resistência, momento resistente, então a gente precisa voltar lá e verificar. Então o momento resistente é o menor dos valores entre o MCR gama A1 e o MPL dividido por gama A1, tá? Então vamos para a nossa resolução. Então aqui a gente tem o momento resistente é o menor dos valores entre o momento crítico dividido por gama A1 momento crítico, né? Dividido por gama 1, que é de escoamento, 1,1. Então isso daqui vai dar um valor de 29.200,4 kN centímetros. E depois a gente tem um MPL, né? A gente tem o valor de MPL. R$ 38.597,5 kN centímetros dividido por gama A1, tá? Então esse valor aqui vai dar 35.088,6 kN centímetros. Ok? Então a gente tem dois valores de resistência, eu tenho que pegar o menor entre os dois. Então o momento resistente vai ser 29.200,4 kN centímetros, ou então 292 kN vezes metro, tá? Então para o FLT o momento resistente de cálculo é igual a 292 kN vezes metro, tá? Agora fica faltando então calcular o momento resistente referente à flambagem local da mesa, tá? E depois a gente faz o flambagem local da alma, tá? Bom, então para a gente encontrar referente à flambagem local da mesa, a gente precisa voltar lá no nosso material, tá? No anexo G,
e verificar aqui, ó, quanto ao FLM e FLA, então a gente precisa saber se ela é medianamente esbelta, esbelta ou não esbelta, tá? Então a gente precisa calcular primeiro aí a esbeltez da mesa, tá? Então vamos lá, a esbeltez da mesa, a mesa tem largura de 20 centímetros, só que eu não vou considerar os 20 centímetros para a esbeltez, porque o apoio está exatamente no meio, então eu tenho que dividir 20 centímetros dividido por 2, tá? Vezes a espessura da mesa, que é 0,95 centímetros. Nisso daqui a gente vai ter a esbeltez da mesa de 10,53, tá bom? E a gente vai voltar lá para a nossa apresentaçãozinha, né? A gente precisa então encontrar o valor dos limites de plastificação e de escoamento para poder classificar a mesa, tá? Então a gente vai lá para a tabelinha G1, né? O valor para a esbeltez limite de plastificação é igual a 0,38, tá? Então 0,38 vezes a raiz quadrada de 21.000 kN por centímetro quadrado dividido pela resistência, que é 25 kN por centímetro quadrado. Isso daqui, o lambda P é igual a 11,1, tá? 11,1. Então a gente percebe que a esbeltez da mesa não é maior que o lambda P, ou seja, é uma mesa não esbelta, tá? Eu poderia simplesmente finalizar aqui, mas eu vou continuar para a gente poder saber como calcula a esbeltez limite do escoamento, tá? Então vamos voltar aqui. Então a gente precisa utilizar nota número 6, né? Então nosso lambda R é dado por 0,95, né? Só que eu tenho o Kc, valor de Kc. E o valor de Kc é dado por essa equaçãozinha aqui, lembrando que ela tem que estar entre 0,35 e 0,76. Então, o valor de Kc, 4 dividido pela raiz quadrada da altura da alma, 58,1, dividido pela sua espessura, que é 0,5. O Kc aqui deu 0,371, ok? E o Kc tem que estar entre 0,35 e 0,76. Se estiver abaixo, eu uso 0,35. Se estiver acima de 0,76, eu utilizo 0,76. No caso aqui, 0,371 está entre esses dois valores. Então, o valor de Kc é justamente o valor que a gente calculou, 0,371. Esse é o valor de Kc. Tendo em mãos o valor de Kc, então a gente consegue encontrar o valor de lambda R. Tá? O lambda R é 0,95, que multiplica a raiz quadrada da relação entre módulo de elasticidade, que é 21.000 kN por centímetro quadrado, dividido por 0,7, né? 0,7 da resistência do aço, né? Que é Fy menos sigma R, né? Então 0,7 vezes 25 kN por centímetro quadrado dividido pelo Kc. Então vamos só mostrar aqui. Tá aqui, ó, dividido por Kc, tá? Então aqui 0,371, tá? Opa, desculpa, não mostrei, né? Então 0,7 vezes 25 dividido por 0,371, que é o valor de Kc. Então o lambda R aqui vai ser 20,05, tá? 20,05. Então a gente tem o lambda F, que a gente tinha calculado, que é 10,53. Depois o lambda P, 11,01. E o lambda R, 20,05, tá? O lambda F é menor que o lambda P, então mesa não esbelta. Tá? Então uma mesa não esbelta. Sendo ela uma mesa não esbelta, então a gente vai lá em cima para verificar como que calcula o momento resistente, tá? Então, uma mesa não esbelta, então a gente está nessa situação aqui, nessa primeira situação,
Tá? O lambda é menor que o lambda P. Tá? Então, o momento de plastificação dividido por gama 1. Tá? Isso daqui a gente já tinha calculado, né? O MPL, que é 38.597, dividido por gama A1, 1,1. Então, o momento resistente de cálculo vai ser 35.098,6 kN vezes centímetros, tá bom? Isso daqui é referente ao FLM. Tá? Em quilonewtons-metros é 350,99 kN/metro, tá bom? Esse daqui é o valor do momento resistente referente à flambagem local da mesa. Com relação ao momento resistente à flambagem lateral com torção é 29.200,4 kN/cm ou então 292 kN/metro. Agora, para a alma, vou pegar aqui. Então, para a alma, o FLA tem esses limites, né? Para poder verificar a classificação da alma. Então, vamos para a flambagem local da alma. Tá? Vamos verificar as BUTs da alma, que a gente já viu, né? Que é 58,1 centímetros dividido por 0,5. Lambda W é 116,2. Tá? Isso daqui a gente já tinha visto lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Aqui, ó. BUTs da alma, né? Ok. E depois a gente vai verificar os BUTs limite de plastificação, tá? Os BUTs limite de plastificação vai ser 3,76 para lambda P e 5,7 para lambda R. 3,76 vezes raiz quadrada da relação entre o módulo de elasticidade dividido pela resistência, tá? Então, lambda P aqui é 109. E os BUTs limite de escoamento 5,7. 5,7 vezes a raiz da relação entre o módulo de elasticidade e a resistência, tá? Então, disso daqui vai ser, o limite vai ser 165,2, tá? Ok? Os BUTs não tem unidade, não tem dimensão, tá? Com isso, a gente faz a classificação da alma. Tá? Então, a alma tem SBUTs de 116,2. A SBUTs limite de plastificação é 109. E o SBUTs limite de escoamento 165,2. Tá? Então, o lambda W está entre lambda P e lambda R. Tá? Então, a alma é uma alma medianamente esbelta. Se a gente sabe que a alma é medianamente esbelta, a gente volta lá em cima, né? E verifica aqui esse do meio aqui, né? Então, para isso, a gente vai precisar do MPL, que a gente já sabe qual que é. A gente vai precisar também do MR, tá? Depois os lambdas a gente já calculou. Para calcular o valor de MR, a gente vai ter que voltar lá na tabelinha. E o valor de MR é Fy vezes W, tá? Tá aqui, ó, Fy vezes W. Fy é 25 kN por centímetro quadrado, vezes o W, que a gente já tinha calculado anteriormente, né? 1376,7 centímetros ao cubo, tá? Essa continha, o valor vai dar um momento crítico de 34.417,5 kN vezes centímetros. E aí, então, com o valor de MR, a gente consegue encontrar o valor de MRD.
Tá? Então o valor de MRD é essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então vamos montar ela. 1 sobre gama A1, que é 1,1. E a gente tem aqui, a gente vai utilizar o MPL, que a gente já tinha calculado lá atrás, que é 38.597,5, menos, abre parênteses, o MPL de novo, 38.597,5, menos o MR que a gente acabou de calcular, né? 34.417,5 kN vezes centímetros. E aí a gente tem uma relação de fator de esbeltez, tá? Então lambda menos lambda p, tá? Então lambda é 116,2, né? 116,2 menos o lambda p, 109, tá? E depois a gente tem aqui embaixo o lambda r, 165,2 menos o valor de lambda p, que é 109. Ok? Então, o momento resistente referente ao FLA vai ser 34.601,8 kNm. Isso em kNm vai ser 346,02 kNm, tá bom? Bom, então a gente já fez o cálculo do momento resistente referente ao FLT, o FLM e o FLA, tá? Então vamos fazer um resumão aqui. Com relação ao FLT, a gente tem um momento resistente de 29.200, né? 29.200,4, né? Kilonewtons vezes centímetros. Ou então vamos colocar aqui, colocar já em kilonewtons metro, tá? Que vai ser mais interessante. Depois o FLM, que a gente já tinha calculado, que é 350,99, né? 350,99. E depois a gente tem uma FLA que a gente acabou de encontrar, 346. Portanto, a resistência de cálculo vai ser de 292 kN/m, tá? Então a gente tem o valor do momento resistente de cálculo, tá? E eu esqueci de deixar um espaço aqui, né, para fazer a verificação, né? Nosso MSD era 180 kN vezes metro, tá? Aqui, ó. 180 kN vezes metro. Tá? Esse é o nosso momento máximo. E o nosso momento resistente é 292, tá? Então o MSD ele é menor que o MRD, portanto a viga resiste à solicitação de cálculo. Beleza? Então tá ótimo. Então a gente já fez a verificação com relação ao momento. Fica faltando então a cortante resistente de cálculo, verificação do esforço cortante, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa classificar, né? Precisa classificar. A esbeltez da alma a gente já verificou duas vezes, né? Que é 116,2. E agora preciso classificar agora com relação ao cortante, tá? Vamos pegar lá nosso material e vamos lá para o finalzinho, que é justamente onde tem o procedimento para verificação da força cortante resistente de cálculo. Tá lá. Bom, para a gente poder encontrar
o limite, a gente precisa do valor de kV, tá? E o valor de kV vai ser 5 se não tiver enrijecedor. Nosso exemplo não fala nada sobre isso, tá? Não fala nada sobre enrijecedor, tá? Se não fala nada sobre enrijecedor, então a gente supõe, tá, que não tenha enrijecedores, tá bom? Então kV é igual a 5. kV é igual a 5. Então vamos pegar aqui nossa resoluçãozinha, né? Então é 100 enrijecedores, então kV é igual a 5,0. Lambda P é 1,1 vezes raiz quadrada de kV vezes módulo de elasticidade dividido pela resistência. Então, 1,1 vezes o kV, que é 5, vezes 21.000 kN por centímetro quadrado, dividido pela resistência, que é 25 kN por centímetro quadrado. Tá bom? Com isso daqui, a gente vai levar um valor de lambda P de 71,3, tá? Então, a gente vê que a esbeltez dela é maior do que o limite de plastificação, mas eu não sei se é maior ou menor que o de escoamento, que é o lambda R, tá? Então, vamos pegar aqui, o lambda R é 1,37, tá? 1,37 vezes 5 vezes 21.000 dividido por 25, tá? Isso dentro da raiz quadrada. Então, isso daqui vai ser 88,8, tá? Então, a gente tem o lambda W, que é 116, o lambda P é 71 e o lambda R é de 88,8. Então, a alma ela é esbelta, tá? Lambda W 116,2, lambda P de 71,3, lambda R de 88,8. Consequentemente, o lambda W ele é maior que o lambda R, tá? Então, a alma esbelta, tá? Se ela é uma alma esbelta, então a gente faz o cálculo com esta equaçãozinha aqui, tá bom? Então, para isso, eu preciso do valor de VPL. Para saber o valor de VPL, eu preciso do valor da área da alma, tá? Só lembrando que a área da alma é toda a altura da viga, vezes a espessura da alma. A altura total, que é 60 centímetros, vezes a largura da alma. Então, vamos lá. A área da alma, a gente sabe que é 0,5, que é a espessura da alma, vezes 60 centímetros, que é a altura total. Tá? Eu não se desconta a espessura da alma, beleza? Então, a cortante de plastificação 0,6 vezes 0,5 vezes 60 vezes 25 kN por centímetro quadrado. Então, aqui a gente vai cortar centímetro quadrado com centímetro quadrado, então a unidade aqui vai ser em kilonewtons, tá bom? Ok? Mas vamos colocar aqui o VRD, tá? E assim por diante, tá? 1,24 vezes lambda P, 71,3 dividido pelo lambda W, 116,2 vezes o VPL, né? Dividido por gama 1. O VPL está aqui. Isso tudo aqui dividido por gama A1. O gama 1 é 1,1, tá bom? Então, dessa continha aí, a continha aí vai levar um valor de 191 kN. 191,0 kN, tá?
A solicitação de cálculo, que era junto aos apoios, né? 52,5. E a resistência 191. Tá? Então, o VSD é menor que a resistência de cálculo, a viga resiste à cortante de cálculo. Ok? Então, o exemplo 4 era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.